Alô, povo de Deus. Eu sou Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Graça e paz para todos. Não importa a sua denominação, de onde você seja, católico, espírita, evangélico, budista, qualquer que seja a sua denominação, Deus é para todos. Embora que vivemos numa época em que alguns disse que só o povo da denominação que vão para o céu. Fora daquela igreja, daquela denominação, daquele ensinamento, não há direito de entrar no céu. A não ser que ele esteja um céu particular, a não ser que eles criaram um céu para eles, porque o Deus da Bíblia não faz exceções de pessoas. Nós vemos que o ladrão na cruz não existe registro na Bíblia que ele passou pelo batismo de João ou que ele seguiu Jesus de Nazaré. Não existe registro. E ele foi salvo. Quantas pessoas Deus salvou e Deus salva, porque a salvação, isso é, a vida eterna, pertence a Deus. Nós vemos que Deus disse a Saulo, nós olhamos ali no capítulo 1 de Gálatas e versículo 12, ele dizendo ali, aliás, no versículo 15, melhor ainda, ele diz que antes dele nascer, Deus já tinha o escolhido. E quem era Saulo? Perseguiu o povo de Deus. Deus disse a Jeremias, no capítulo 1, versículo 5, antes que tu existisse, Jeremias, eu te vi. Antes que tu nasceste, antes que tu saísse do ventre da tua mãe, eu te santifiquei e te pus por profeta. Então, meu irmão, não adianta você querer julgar a igreja A, a igreja B, a igreja C, porque nós não temos esse direito. O céu é de Deus. E ele disse no capítulo 9, versículo 15 de Romanos, eu compadeço de quem eu quero compadecer e tenho misericórdia de quem eu quero ter misericórdia. Então não importa, você que é da Igreja Assembleia, Deus é Amor, Congregação Cristã do Brasil, você que é da Igreja Universal, Mundial, Evangelho Quadrangular, Batista, Metodista, Presbiteriana, não importa a denominação, nós somos um povo só, como disse em Gálatas capítulo 3, versículo 28. Nós somos um povo só em Cristo. E a palavra que eu tenho neste momento é esta: anjo de Deus. A palavra, a mensagem, o título da mensagem é esta: você crê que anjo ainda vive em nosso meio? Alguns dizem, sim, eu acredito em anjo. Eu tenho visto anjo andando dentro da minha casa. Outro diz, anjos têm ido comigo nas noitadas de oração. Eu vou para o monte e lá tem anjo do meu lado. Quando eu ajoelho, o anjo ajoelha do meu lado. Outros dizem, eu estou dirigindo, vejo o anjo do meu lado. Eu estou caminhando, o anjo está caminhando comigo. Nós temos ouvido alguém dizer isto, mas eu vivo há 43 anos, ou muito mais, eu passei dentro das denominações e nunca vi um anjo sequer. Mas há muitas pessoas que afirmam, que diz que tem visto anjo. Até tem uma música que disse sobre anjo, que diz, tem anjo voando neste lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheio de anjo de Deus, porque o próprio Deus está aqui. Essa música, ela foi feita mais ou menos por volta de 97, mais ou menos. E
foi muito sucesso. E eu estava trabalhando numa certa casa e próximo da casa em que eu estava trabalhando tinha uma festa da Igreja Católica. E lá eu estava ouvindo o povo cantar essa música. Eu disse, olha, mas essa música é cantada nas igrejas evangélicas. E logo os católicos começaram a cantar. Logo em seguida o padre Marcelo gravou essa música e foi sucesso no país todo. Anjo de Deus voando no nosso meio. Então tem igrejas por aí que pregam anjos, anjo no nosso meio. Tem anjo aqui e a igreja se alegra. Irmão, eu estou vendo anjo andando aqui no nosso meio, anjo andando nos corredores da igreja, e a igreja dá glória a Deus, dá aleluia, e faz aquela festa. Se falar que Deus está ali, parece que não dá muita sensação no povo. Mas se disser que tem anjo ali, a igreja, o povo se alegra com a presença de Deus. Mas eu pergunto nesse momento, há anjo nos dias de hoje? Será que Deus precisa enviar anjo para falar com o povo nos dias de hoje? Será que Deus precisa enviar profeta para os dias de hoje? Nós sabemos que profeta e anjo é algo passado. Isso é uma coisa que passou. Profeta, profetizaram na época em que não existia a palavra escrita. Deus precisava comunicar com um povo, com uma cidade, com um rei. Ele usava a boca de um profeta. E isso durou até João. Foi o último profeta. Depois de João, em diante não teve mais profeta. E anjo, nós vemos que o último anjo que nós podemos ver registrado dentro da Bíblia Sagrada foi o anjo lá no livro de Apocalipse. Mas nós olhamos para a Bíblia Sagrada. Por que Deus usava anjo? Porque ainda estava dentro do ministério de evangelização, ainda estava dentro do pacto que Deus tinha feito com o seu povo, porque Jesus ainda estava no nosso meio, mesmo que depois de Jesus de Nazaré ter sido levado ao céu, ainda por alguns tempos, ainda continuou os anjos no meio do seu povo, até mais ou menos no ano 70. Do ano 70 que tudo acabou, o templo de Deus foi derrubado, tudo cumpriu no ano 70, não existe mais anjo no nosso meio. Mas e por que o povo diz que existe anjo dentro da casa dele, anjo dentro da igreja, anjos em vários lugares? Isso é uma miragem? Ou pode ser as pessoas às vezes estão sonhando com anjo e ficam dizendo, ou é uma mentira, uma invenção, a pessoa que está vendo uma coisa que na verdade não é. Mas nós olhamos para a Bíblia. Vemos ali no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, Herodes, revoltado contra os discípulos de Cristo, ele mandou encerrar na prisão Pedro e Tiago. Mas logo no início, Tiago foi tirado a sua cabeça, foi cortada a sua cabeça. Ele foi morto à espada, cortado o seu pescoço. E Herodes viu que aquilo agradou a maioria dos judeus, gostaram do que fez Herodes. E Herodes mandou encerrar Pedro na prisão para o dia seguinte, porque os judeus estavam em festa. Mas naquela mesma noite, o povo, os seguidores, os cristãos estavam reunidos na casa de Maria, com a porta fechada, clamando, pedindo a Deus que enviasse ali um anjo para soltar Pedro. Que Deus desse um escape. Deus tirasse Pedro daquela prisão. E Deus envia ali um anjo.
estando Pedro entre 16 soldados, estava aguardando Pedro. Porque a Bíblia diz que havia 4 catetos. Cada quarteto são 4. Então, ao todo, 16 soldados. O anjo passou por meio daqueles soldados e foi até a cela em que estava Pedro. A cela estava fechada. O anjo entrou. Pedro estava dormindo, algemado a mão e os pés. O anjo chegou e tocou em Pedro e disse para Pedro: calça suas sandálias, veste a sua capa e segue-me. E Pedro, não sabendo o que estava acontecendo, pensava que aquilo fosse apenas uma visão. E Pedro saiu acompanhando o anjo. Passou pelo primeiro grupo de soldados, segundo, terceiro, quarto. Quando chegou na porta que dava acesso à rua, a porta se abriu sozinho. E Pedro saiu conversando com o anjo. De repente, o anjo desapareceu. E Pedro então lembrou: oh, foi Deus que enviou seu anjo para me livrar das mãos de Herodes. Pedro agora corre para a casa em que o povo estava em oração. E Pedro bate ali naquela porta. E uma menina por nome de Ródia veio atender. E quando ela viu que era Pedro, ela fechou a porta de novo e correu para onde estava aquele povo orando. E começou a falar, a acenar com as mãos, gritar para aquele povo, mas aquele povo não acreditava. Não, deve ser os guardas que vieram nos prender. Não, não pode ser Pedro. Pedro está encerrado na prisão. Ou pode ser um anjo que está aí. E a menina insistia. E Pedro batia constantemente naquela porta. E eles, um pouco temerosos e assustados, foram lá e abriram aquela porta. E depararam com Pedro. E Pedro contou toda a maravilha que Deus fez na vida daquele homem de Deus. O que eu quero dizer com isso? Que Deus age no momento certo, na hora certa, quando há necessidade. Quando precisa, não é nós, não é o querer, o nosso correr. Romanos capítulo 9, versículo 16. Não é de quem quer e nem de quem corre, é de quem Deus quer. Deus permitiu que Tiago fosse morto, cortado o seu pescoço. Mas Pedro, Deus conservou em vida. Agora nós olhamos também para outra passagem, ali em Cornélio. Quem era Cornélio? Você pode dizer, mas Pedro era um judeu? Sim, Pedro era um judeu. Mas agora Deus opera também no meio do gentio. Centurião era um romano, era um gentil, mas era um homem que tinha algo que agradava a Deus. Cornélio orava a Deus, não tendo ele pouco conhecimento, mas ele orava a Deus e dava muita esmola, ajudava com a sua cesta básica, os necessitados. E o que Cornélio fazia chegou até a Deus. Podemos olhar lá atrás, quando Deus aparece ao Monte Sinai a Moisés. Deus disse: Moisés, eu sou Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Moisés lembrou-se do que dizia os seus pais, que o Deus verdadeiro era o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Ele poderia dizer: eu sou Deus, mas que Deus? Porque havia muitos deuses, mas o único verdadeiro era o Deus de Jacó, de Isaque e de Abraão. Ele diz: vá e tira o meu povo das mãos de Faraó, porque esse povo tem clamado a mim, e o clamor deste povo chegou até a mim. Então, o que eu quero dizer nesse momento?
que o clamor, as orações e os bem-feitos de Cornélio chegou a Deus. E Deus então, pelas 3 horas da tarde, estando Cornélio ali orando, ali na sua sala, quando o anjo, Deus envia ali o anjo para visitar Cornélio. E Cornélio assustado com a visita daquele ser celestial. Cornélio fica um pouco temeroso, mas o anjo não pode pregar. Deus não permitiu que o evangelho fosse pregado pelos anjos, porque é fácil para os anjos pregar o evangelho. Porque alguém ia olhar e falar assim, eles são do céu, eles não conhecem pecado, mas nós somos aqui da terra. Para ele é fácil. Então Deus permite que o evangelho fosse pregado por experiência do próprio homem. Nós olhamos na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 12, que os anjos não podem pregar o evangelho. Então, o que o anjo falou? Vai a Jope, encontra um homem por nome de Pedro. Convida Pedro para que venha e falem do evangelho para Cornélio. Então, nós vemos ali a vinda de um anjo na casa de Cornélio. Nós vimos também o anjo que quando Jesus, ali no capítulo 1 e versículo 10 de Atos, quando Jesus é levado dentre a multidão, pelo que a Bíblia disse, ali no capítulo 15, versículo 6 de Coríntios, que pela última vez, mais de 500 discípulos viram Jesus. Alguns dizem que 540, 550, não importa. A Bíblia diz que mais de 500 discípulos estavam reunidos quando viram Jesus pela última vez. E Jesus foi levado ao céu. E aqueles homens, olhando para o alto, vendo Jesus subindo, lentamente, quando uma nuvem o cobriu, e 2 anjos se colocou, à direita e à esquerda, e disse, varões Galileu, por que está olhando para o alto? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi tirado, ele há de voltar, como para o céu viste subir. Então nós vemos que ali novamente apareceu de anjo. Olhamos para a passagem do apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo estava em apuro, dentro daquele navio, ele estava sendo levado para Roma, lá pelo capítulo 26 de Atos, e veio aquele grande temporal em alto mar, e aquele navio começou a ser jogado de um lado para o outro, e aqueles marinheiros começaram a jogar a carga daquele navio dentro do mar para aliviar o peso daquele navio. Mas o apóstolo Paulo disse àqueles homens, àqueles capitães, àqueles comandantes, não tema, porque um anjo falou comigo que nada vai acontecer. Nós vamos chegar em vida. Então nós vemos que era comum naquela época anjo visitar o povo de Deus. Vemos João, lá no capítulo 22, e versículo 8 do livro de Apocalipse. E João disse, vendo eu todas essas coisas, me prostrei ao pé do anjo que me mostrava. E o anjo disse, não faça isso, porque eu sou conservo. Sou teu irmão e sirvo o mesmo Deus que tu serves. Aleluia. Isso é maravilhoso. Sabendo que o anjo, a palavra anjo significa mensageiro. Então não há necessidade mais nos dias de hoje Deus enviar profeta, nem enviar mais anjo para pregar a sua palavra. Hoje tem os mensageiros, tem os pregadores, principalmente os pregadores da graça, da verdadeira graça. Porque existe muitos pregadores que se diz da graça, mas de graça eles não têm nada. Eles são apenas, eles fazem uma mistura de lei e graça.
Mas a verdadeira graça é aquela que o apóstolo São Paulo pregou para o mundo gentil. Porque nós vemos que há dois evangelhos. O evangelho da circuncisão e o evangelho da incircuncisão. E o apóstolo Paulo seguiu qual caminho? O caminho da incircuncisão. Porque o caminho da circuncisão é o mesmo de que Davi disse quando ali ele estava pregando, isso é, quando ele foi visitar os seus irmãos, que estava na guerra. Quando o gigante Golias ergue a sua voz e chama um homem para lutar com ele. E Davi disse, quem é esse incircunciso que tenta afrontar o Deus de Israel? Então todo aquele que não fosse circuncidado para Israel era um povo assim, desamparado. Havia um grande preconceito àquele que não fosse circuncidado. Por isso que Paulo sofreu muito quando pregava. Paulo pregava o evangelho da incircuncisão, mas quando Paulo saía, ia para outro lugar, vinha um povo pregando outro evangelho, pregando, dizendo que era necessário circuncidar. E eu pergunto, nesse momento, para nós, gentil, não temos lei. Não adianta você trazer dízimo, trazer oferta, batismo, ceia, reuniões de orações, unção com óleo, jejum, apresentação de criança, campanha, enfim, todos esses movimentos. Não existe para nós gentil. Porque olhamos para Romanos capítulo 2 e versículo 14. Para o gentil não existe lei. Não existe lei para nós. Nós não temos que estar submisso nem uma da cruz para trás. Porque a Bíblia diz que Romanos 10 e 4, ali foi o fim de todas as coisas. Foi por isso que Jesus disse, Pai, tudo está consumado. E ele ainda disse mais, lá em Colossenses capítulo 2, versículo 14, 13, 14, 15, nós lemos que ele levou sobre a cruz todas as nossas dívidas, todas as ordenâncias, tudo aquilo que nos arrodeava de condenação, ele cravou, riscou, apagou, passou uma borracha em cima. E tudo acabou. Nós somos um povo livre. Para nós não existe pecado. O povo gentil não conhece pecado. Pecado é da cruz para trás. O que Jesus veio fazer este mundo? Passear? Visitar? Ele morreu na cruz para quê? Um espetáculo? Um show? Ele veio para tirar o pecado do mundo. Eis o Cordeiro, 1:29 de João. Eis o Cordeiro de Deus, que tira. Ele não falou, eis o Cordeiro que veio para dar uma aliviada no pecado. Porque sacrifício era comum na época do Velho Testamento. O povo pecava e levava um cordeiro ao sacerdote. O sacerdote sacrificava aquele cordeiro. E o pecado daquele homem era transmitido àquele cordeiro, àquele cabrito, àquele novilho. Mas, pouco tempo depois, aquele homem estava novamente em pecado. Pegava outro cordeiro, colocava a mão sobre a cabeça daquele cordeiro, transmitia o seu pecado para aquele cordeiro. Aquele cordeiro era levado ao templo e era sacrificado. E aquele cordeiro era morto e aquele homem era livre dos seus pecados. Mas Deus cansou dessa prática. Deus cansou desse leva e traz. Deus diz, uma vez por todo, enviarei o meu filho.
nascido de uma mulher, nascido sobre a lei, Gálatas capítulo 4, versículo 4, para redimir, para tirar o que está debaixo da lei. Então veio Jesus para essa finalidade. Então para nós gentios não existe condenação. Para nós gentios que estamos em Cristo, Gálatas capítulo 8, não há condenação para nós gentios. E olhamos para a segunda carta de Coríntios, capítulo 5, versículo 17. De agora em diante, nenhuma condenação há? Não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Se nós estamos em Cristo, não há condenação para nós. Por que que as dominações, elas pegam todas essas coisas que aconteceu lá na velha aliança e traz para os dias de hoje? Porque Jesus pôs fim na lei. E o apóstolo Paulo escrevendo ali em Gálatas, capítulo 3, e versículo 10 e 11. Todo aquele que está na lei está debaixo de maldição. Então nós temos que viver na graça de Cristo. E a graça de Cristo. Na lei havia anjos visitando o povo. Mas na graça viveu até na época dos apóstolos. Quando terminou, não existe mais anjo. A missão dos anjos acabaram. Não adianta alguém dizer porque eu vi anjo, porque anjo visitou a minha igreja, porque anjo estava lá no monte, porque o anjo, isso é tudo uma mentira, uma enganação. E o povo se alegra com essas coisas. Quando aqueles mentirosos em cima dos púlpitos, aqueles que se diz pastores, que pastores também não existem. Isso, o último pastor que simbolizou pastor foi Jesus Cristo, que ele diz, eu sou o bom pastor, foi o último. O pastor acabou. Hoje existe Tito. Tito é uma coisa, mas pastor existiu em Israel, cuidava de ovelha, mas Jesus simbolizando, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Esses homens com título de pastor não gostam de dar nem a saudação para os membros da sua igreja. Eles entram pela porta do fundo e saem pela porta do fundo. Ou muitas vezes eles entram de cabeça erguida, entram na sua sala, no seu escritório ali, pastoral. Quando chega a hora dele, ele sobe lá em cima, faz ali seu discurso, volta e entra de novo dentro da sua sala, tranca ali a porta. Se alguém tenta falar com ele, é impedido. Não, o pastor está em reunião, o pastor não pode te atender, porque eles não têm amor ao seu próximo. Jesus diz que o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Jesus ainda disse que as ovelhas ouvem a voz do seu pastor e seguem. E ainda disse que o bom pastor, ele tem cheiro de ovelha. Agora tem esse pastor que invita. Quando entra dentro de uma chamada aí, esses grandes movimentos que existe por aí, convenção, grandes congressos, eles entram cercados de segurança para que ninguém possa tocar neles. E eles sobem ali e fazem o discurso deles. É mais um discurso material, um discurso político, um discurso enganador. E não traz nada, não leva nada, não faz nada, só leva o dinheiro do povo e fica por isso mesmo. É o mundo em que estamos vivendo. É o que o sistema tem para apresentar para nós. Mas o que eu quero neste momento é dizer para você, não acredita em vinda de anjo. Porque anjo, o seu ministério ficou no primeiro século. Ministério profético ficou no primeiro século. Hoje não existe mais profeta e nem existe mais anjo. Se você gostou desta mensagem, curte esta mensagem. Eu estou toda semana, todo sábado, estou pondo um novo vídeo. Graça e paz para todos.